Vinícius, queria começar te perguntando sobre esse América, né? O América que... o Avaí e o América são velhos conhecidos, né? A gente enfrenta o América na Série B, Série A já há muito tempo, mas de 2 anos para cá o América desgarrou do Avaí, vamos dizer assim, né? O Avaí ainda está tentando se firmar como um clube de Série A e o América não só ficou na Série A no passado, como cavou uma vaga na Libertadores, né? Mas aquele time do ano passado para esse ano mudou muito? O América mexeu muito ou ainda é aquela mesma base que fez uma boa campanha na Série A? Olha, Felipe, o América vive um momento mágico, né? Porque o oitavo colocado, foi a primeira vez que o América conseguiu permanecer na primeira divisão e logo na primeira vez que ficou, já conseguiu a vaga na Libertadores por toda a situação. Um time foi campeão da Libertadores, um brasileiro, o outro da Sul-Americana, Copa do Brasil também entrou no bolo, então até o nono colocado chegou a Libertadores. Então é um momento especial, mas o time do ano passado, em relação a esse, perdeu algumas peças importantes, né, o time. Os dois zagueiros, o Ricardo, que era um zagueiro experiente, o Bauerman, que fez uma excelente temporada no Campeonato Brasileiro, e o Zarate, que é um argentino experiente lá na frente, né? Então, são peças importantes, e até o goleiro, o Matheus Cavicchioli, que passou por uma cirurgia no coração, veio o Jailson, que é outro goleiro experiente, já foi destaque aí nos 2 jogos da Libertadores, na classificação do América, mas é uma baixa, né? Então, é um time que começou a temporada com essas baixas, procurando primeiro reforçar a defesa e agora está procurando reforçar o ataque. Então, o problema do América nesse momento é acertar o ataque, que foi muito bem na temporada passada. Nesse ano, são 18 jogos, 10 com a equipe principal, né? O América poupou muitos jogadores no Campeonato Mineiro, até por isso não conseguiu a vaga entre os 4 primeiros na semifinal. Então, o América em 18 jogos fez 16 gols. Agora, nessa partida de Libertadores contra o Independiente Del Valle, os 3 jogos, aliás, em casa, não fez nenhum gol. Passou em branco mais uma vez contra o Independiente Del Valle do Equador, criou muitas chances, mas não tem aquele homem que empurra para dentro. O homem que foi contratado para isso é o Wellington Paulista, já fez 3 gols nessa temporada, mas ele está machucado, está com a contusão na panturrilha, então ele não vai jogar mais uma vez, está se recuperando, e aí o América sente muito a falta desse homem de referência, porque é só ele que veio para fazer essa função nesse momento. O Rodolfo, que estava na equipe, foi emprestado para o Cruzeiro, já foi embora. O Henrique Almeida, um jogador que fez 1 gol nos últimos 3 anos, fez um gol de pênalti pelo América, acho que foi uma contratação até muito questionada aí pelos torcedores. Então, o Paulinho Boia chegou agora, um jogador que tem a confiança do Marquinhos Santos para a temporada, porque já atuou com ele no São Bento também, no Juventude. Mas esse ataque ainda está se acertando com Pedrinho, Everaldo, e no último jogo foi o Paulinho Boia. Então foram 3 jogadores que chegaram nessa temporada. E esse é o grande problema do América, acertar essa parte ofensiva. E não tem um elenco recheado. O Aloysio Boi Bandido acabou de chegar, foi apresentado nessa quinta-feira oficialmente, ainda vai passar por um tempo de adaptação, aprimorar a parte física, então não vai contar com ele nessas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. O time do América deve ser o mesmo que enfrentou o Independiente Del Valle. Não tem condições, muitas condições. Deve voltar o Éder, que estava suspenso contra o Independiente Del Valle. Não tem condições de poupar jogadores. Por isso até o América festejou muito cair no grupo do Atlético na Libertadores, porque é uma viagem a menos. Então deve ser a mesma equipe com a entrada do Éder na defesa, no lugar do Conte, e com o mesmo ataque, Everaldo, Pedrinho e o Paulinho Boia. É essa a questão. Vamos ver se esse ataque consegue deslanchar aí nessas primeiras rodadas, mas sente falta demais do homem de referência, o homem que fica lá na frente, no comando de ataque, que é o Wellington Paulista nesse momento, que apesar da experiência, faz muita falta aí, apesar de 38 anos, o Wellington Paulista faz muita falta para o América, e vamos ver como é que esse ataque vai sair aí nesse primeiro desafio do Campeonato Brasileiro contra o Avaí. Ativando o som agora. Mandando um abraço aqui para o Diego Canhete, nosso ouvinte, espectador assíduo
lá diretamente de Presidente Getúlio, interior de Santa Catarina, está sempre com a gente aqui. Um abraço, Canhete. Fernanda, tu queria já fazer uma pergunta aí para o Vinícius? Pode emendar. Não, é mais no sentido, assim, daquela expectativa que a gente tinha do América poupar, né, algum jogador, porque o Avaí caiu no meio da Libertadores, né? Tipo, o início da Série A para o América foi no meio da Libertadores. Ele enfrentou quarta-feira, perdeu na quarta-feira, né? Era uma expectativa grande, né, para essa estreia, já que classificou naqueles mata-mata quase impossível, inacreditável, que parece acontecer só na Libertadores. E logo na sequência, na próxima quarta, já tem o Atlético Mineiro, né? Aí, claro, vantagem de não precisar viajar, mas a desvantagem de ser um dos favoritos a ganhar a Libertadores, né? E então, assim, mais nesse sentido de o que esperar desse América na ressacada, né? Ele vai vir com tudo, porque querendo ou não, o primeiro jogo ou o último jogo valem 3 pontos iguais, e querendo ou não, hoje a gente sabe que o Avaí ele é um time que vai lutar para não cair, pelo orçamento, né? E por toda a história do Avaí na Série A, então a gente sabe que a luta é para não cair. E pode ser que o América, como está disputando a Libertadores, veja esse também um jogo como fundamental para ele conquistar os 3 pontos fora de casa, né? Então, como administrar isso nesse elenco tão enxuto? O que tu passa aí pra gente nesse sentido do América? É isso aí, Fernanda. Essa é a ideia do América. A gente até conversando com o Salum, que é o presidente do Conselho Administrativo do América, o homem forte que cuida do futebol do América, ele fala sempre isso. Nosso objetivo é permanecer na primeira divisão, mais do que a Libertadores. Libertadores, o América já fez o papel dele, que era chegar na fase de grupos. Então ninguém espera muita coisa do América. O Marquinhos está até sendo muito contestado pelos torcedores, saiu vaiado do jogo contra o Independiente Del Valle, vai ser pressionado aí nos próximos jogos, mas por conta de toda essa situação, a gente pode esperar o América com força total contra o Avaí, até porque o último jogo do América com a equipe titular antes dessa partida contra o Independiente Del Valle foi lá contra o Barcelona de Guayaquil, na classificação há 20 dias, no dia 15 de março. Então, 21 dias, a equipe ficou treinando, a equipe principal ficou treinando, eles não se classificaram para a semifinal do Campeonato Mineiro, teve o troféu em confidência aqui, que o América também entrou com o time em reserva, que é o classificado do 5º ao 8º colocado do Campeonato Mineiro, que disputa esse troféu em confidência. Então, os titulares ficaram treinando exatamente para esse momento, para jogar o Campeonato Brasileiro e a fase de grupos da Libertadores. Então, a gente pode esperar uma América com força total, não tem essa de poupar nesse momento, até tem pedreira pela frente, porque a próxima quarta-feira, como você lembrou, é um clássico estadual, um clássico que o América não vence há 6 anos, a última vitória foi em 2016, são 18 jogos sem vencer o Atlético, mas o América traça como objetivo principal nesse momento, depois da classificação à fase de grupos, a continuidade na Série A. E o Avaí é um adversário direto nessa briga, então a gente pode esperar força total do América, sem, claro, o Wellington Paulista, que está machucado, segue machucado, e com a volta do Éder, o zagueiro, que deve entrar ali no lugar do Conte. Mas só essas mudanças. No mais, só se tiver ali um desgaste físico, alguma coisa, o América nem tem time para poupar muitos jogadores. Vai com força total agora, nesses 2 meses aí, que são 6 rodadas de Libertadores, de fase de grupos e Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que o time vai sair com esse desafio aí, 2 pedreiras, né? Campeonato Brasileiro e Libertadores. Pô, a gente gostaria de ouvir tua notícia, né, Raça? Pô, podia poupar um ou outro, assim, né? Não custa, né, pô? Tem o clássico e tal. Brincadeira. Não, a gente tinha essa expectativa, né? A gente aqui não sabia exatamente se o América vinha jogando com todos os titulares no Campeonato Mineiro. Eu vi que não classificou, né, para a semifinal. Mas então tá se preparando mesmo para a Série A, né? E Libertadores. Antes de passar para o Borja, até era uma pergunta que eu ia te fazer, né? Depois da Libertadores, da vaga da Libertadores ano passado, qual era a expectativa do América para esse ano? Mas então o clube mesmo fala, né, em brigar para não cair, né? Agora, Borges, pode fazer aí a tua pergunta para o Vinícius.
Vinícius, primeiro uma informação, né? O América tem dificuldade para fazer gol. E eu estava até confirmando agora a informação. O Avaí, em 8 jogos com Barroca, só não tomou gol em 2. Então vai ser um jogo interessante de ser visto, né? Um time que toma muito gol contra um time que tem dificuldade de marcar, né? E a minha pergunta vai um pouco para o fora de campo do América. O América tinha um problema, pode ser que ainda tenha, depende da Série A desse ano, né? De subir e não conseguir se manter. Um problema parecido com o Avaí, né? De sucesso na Série B e descenso na Série A. Minha pergunta é sobre o fora de campo. Com essa permanência do América, Libertadores, a capacidade financeira do América, o quanto melhorou essa estrutura fora de campo do América na montagem de time, de estrutura do clube, com essa permanência na Série A? Se já deu para ver uma mudança nessa parte do clube? A América é muito pé no chão, né? Os administradores, depois que o time passou toda aquela crise, e nos últimos anos sobe e desce, a América é muito pé no chão. E é um time que não tem dívidas, paga as contas em dia, está trabalhando também para fazer a SAF, né, para transformar em clube empresa. Já tinha uma proposta, mas a ideia deles era 51%, 49%. Né, o América ficar com 51% e vender 49% das ações. Isso não aconteceu porque esse parceiro que o América estava ensaiando essa SAF pediu 90%, como aconteceu com o Cruzeiro aqui, com a gestão do Ronaldo, e o América vê que isso não é viável nesse momento. Então, eles vão discutir uma parceria, provavelmente a América também se transforma num clube empresa nos próximos anos, mas tem que ser nos moldes que a diretoria e eles acham conveniente, porque, como eu disse, o América tem aí as contas em dia. A ideia é formar um time forte aos poucos. A gente sabe que o América não tem aquela torcida de massa, né? Mas é fazer aos poucos um time forte para continuar sempre brigando na primeira divisão. Então, essa é a ideia do América, essa é a estrutura. Até a diretoria está sendo muito criticada nesse momento, porque passou de fase, teve investimento no ano passado, ganhou dinheiro com a Copa do Brasil, ganhou dinheiro agora passando para a Libertadores. Então, todo mundo fala, podemos arriscar mais um pouco, um pouquinho mais ousado, trazer jogador, mas é muito pé no chão essa diretoria. Eles sabem quanto eles podem gastar com cada jogador. Até quando o Jailson convidou via redes sociais o Daverson para jogar no América, falou, vem para cá, vem ser feliz, Daverson. Os dois jogaram junto no Palmeiras. Eu consultei aqui, né? O América também se interessa no Luan, ex-grêmio, que está no Corinthians, está lá encostado no Corinthians, mas o Marcos Salum, que é o homem forte do futebol, ele fala, ó, o cara para jogar no América tem que querer, como é o boi bandido, né? Com certeza, o Aloysio, a gente sabe, passou muito tempo na China, já está resolvido financeiramente, não veio pelo América pela questão financeira, veio para um projeto de futebol, um projeto para voltar ao futebol brasileiro. Então é mais ou menos esse o perfil que o América busca, né? Jogadores jovens, muitos jogadores jovens, investimento, ou aqueles jogadores mais experientes que comprem esse projeto do América. Esse é o perfil. Ele até falou, se o Davidson quiser jogar, enquadrar na nossa folha salarial, a gente topa. Quer dizer, não vai fazer loucura com o Davidson, com o Luan, mas é um time que precisa de reforço, principalmente no meio campo. Está buscando também mais um zagueiro, porque agora são 3 zagueiros só. Então, está buscando reforço, zagueiro e um jogador para o meio campo. O Aloysio já veio. Vamos ver se durante a temporada chega mais 1 ou 2 jogadores para a disputa do Campeonato Brasileiro, porque a Libertadores, primeira fase, já não pode mais. O Aloysio teve até cotado para vir para o Avaí também, né? Circularam algumas informações, mas acabou não fechando. Acredito que a situação financeira do Avaí, que é um pouco diferente da do América, então o Avaí tem bastantes dívidas, né? Inclusive muitas de curto prazo, até o presidente do clube andou dando uma coletiva sobre isso, né? O Avaí tem aproximadamente 34 milhões, eu acho, de dívidas em curto prazo, então tá bem apertado, né? E a tendência é ter um time esse ano mais barato do que o ano passado, que estava na Série B, inclusive. Então, para tu ver como é que tá a situação aqui, né? Então a Luísa acabou não fechando e acabou indo pro América. Vou passar aqui no chat, tá mais uma boa noite pro Lenoir Girardi, pro Felipe dos Santos, Fernando Pereira, Adrian Gonçalves, sempre a turma que tá com a gente aqui. Se quiser fazer alguma pergunta pro Vinícius também,
fiquem à vontade, né? Pode mandar aqui no chat que a gente passa aqui para o Vinícius. Agora, Vinícius, eu queria falar um pouquinho sobre, voltando para o campo um pouquinho, né? Como é que esse time titular do América tem jogado, né? Assim, que formação o Marquinhos Santos, que é o treinador do América, tem utilizado mais? É um time que gosta mais de posse de bola ou joga mais com transição direta, aquela coisa, né? Esperar mais o adversário. O que a gente pode esperar do América, né? Jogando contra o Avaí aqui domingo? Como é que o time tem se mostrado as suas características em campo? Curioso é que nesses jogos aqui da Libertadores, até nos jogos em casa, o América teve muita posse de bola. Você vê contra o Guarani do Paraguai, no primeiro jogo em casa, 60% de posse de bola. Agora teve mais posse de bola do que o Independiente Del Valle. O Independiente Del Valle recuou as linhas, mas o melhor jogo do América foi quando eles recuaram a linha contra o Barcelona de Guayaquil, jogando lá no Equador, jogando contra-ataque. Então a característica do time é o contra-ataque por conta desses jogadores velozes, né? O Pedrinho, que veio do Bragantino, o Everaldo, né, que veio para o lugar do Ademir. Aliás, o Ademir é bom lembrar, foi uma outra baixa da equipe nessa temporada, que foi destaque na temporada passada, está no Atlético agora. E até o Paulinho Boia lá na frente. Mas é um time que tenta trabalhar na posse de bola. Agora, como vai jogar fora de casa, eu imagino que o Marquinhos vai baixar um pouquinho as linhas e vai explorar esse contra-ataque, vai dar bola para o Avaí nesse momento para poder jogar o contra-ataque. Isso o América sabe fazer demais. É um perigo para o Avaí nessa questão, né? Porque jogando em casa, com certeza, vai ter que propor o jogo. Então, é um time que joga com 3 jogadores que já se conhecem muito tempo no meio-campo. A defesa com o Jailson, o Patrick, o Maidana, o Éder e o Marlon. Marlon muito bem na esquerda. O Éder veio do Atlético Goianiense, o Maidana estava no Sport. Meio-campo que é do ano passado, o Lucas Cal, Alê e o Juninho. O Juninho corre demais, é o motorzinho do time, né? É o apelido dele. O Lucas Cal bem demais no meio-campo. O Alê está um pouquinho embaixo ainda nesse meio-campo, mas é um bom jogador. Ele pode sair, o Índio Ramírez é outra opção ali. E aí os 3 homens na frente, que é Pedrinho, Everaldo e o Paulinho Boia. Os 3 que jogaram contra o Independiente Del Valle. Então, é um time que eu imagino que vai explorar o contra-ataque demais contra o Avaí no domingo, por conta dessa sequência de jogos, dar a bola para o adversário e esperar no ponto forte do América, que é o contra-ataque. Falasse do Patrick me trouxe boas lembranças, né? O Patrick teve 2 passagens pelo Avaí aqui, em 2010 e 2012. E foram, na minha visão, foram ótimas passagens, né? Para mim, o Patrick deixou saudades aqui no Avaí. Claro que hoje já está mais veterano, ele era bem mais jovem, né, quando jogou aqui. Inclusive fez um gol com 15 segundos de jogo no jogo contra o Inter no Beira-Rio. Eu estava nesse jogo e eu não vi o gol porque eu fui me abaixar para mexer no celular. Quando levantei a cabeça, o Patrick. Acontece, o cara né? bate meio campo. Nunca vou esperar que vai ser o gol de cara, né? O Avaí contra o Inter no Beira-Rio, em 2010, aquele Inter que foi pro Mundial lá e perdeu pro Mazembe, né? Aí quando baixei assim, mexendo no celular, quando eu olho, gol! Tá lá o Patrick comemorando o gol. Esse jogo foi louco. Mas, Borges, tu pode fazer mais uma pergunta aí pro Vinícius? Vamos lá. Ô Vinícius, eu ia te fazer uma pergunta agora, saindo um pouco do América Mineiro. A gente viu cenas de violência ali entre a torcida do Cruzeiro e a torcida do Atlético, já tem acho que tem 1 mês e pouco, ou 2 meses, e tivemos uma final agora com o estádio dividido, né? Um espetáculo que a gente estava acostumado a ver e está ficando cada vez mais raro. Como que foi a repercussão disso? Foi um sucesso? Teve briga ou não? E se a Polícia Militar e a Justiça de Minas Gerais pensam em estender isso para outros jogos? A questão aqui estava muito crítica em relação a isso, né? Muitas brigas dos torcedores, as maiores torcidas organizadas, marcando de brigar pelas redes sociais. E ficou mais evidente num jogo da Seleção Brasileira. Isso foi uma loucura, jogo da Seleção Brasileira aqui no Mineirão, né? Brasil e Paraguai, porque aí não tinha divisão ali, então eles marcaram de brigar no jogo. Integrantes da torcida organizada do Atlético com o Cruzeiro. E 2 torcedores do Cruzeiro foram parar na UTI. Então fica aquele... agora
Vamos marcar de novo para brigar. Aí depois teve a briga no Clássico, num bairro, 10 quilômetros do Mineirão, longe do Mineirão. Marcaram de brigar e morreu um torcedor. Isso aí, a polícia já baniu os torcedores organizados do estádio, porque não pode entrar com camisa, mas isso também quer dizer pouca coisa, a gente sabe disso, né? Só não entrar com a camisa. Mas no Clássico, a preocupação foi tão grande, além de todo o policiamento reforçado, que a polícia aqui de Minas Gerais chamou as principais alianças. Teve até uma curiosidade aí, não sei se vocês viram, que um integrante da torcida organizada do Cruzeiro foi e ele tinha um mandado de prisão. Ele foi no batalhão, então ele deu o nome lá e não saiu mais, acabou preso. Né? Aí acabou preso. Então, que história sensacional. Isso é demais. O cara tinha mandado de prisão lá por roubo e tal, e ele foi lá no batalhão e acabou preso. Então, eles fizeram esse acordo e eu acho que com muito policiamento, com muita atenção, com toda essa conversa que houve, todo mundo de olho nesse Clássico. Aí, como era uma final, os torcedores não saíram ao mesmo tempo. O torcedor do Atlético ficou no estádio para comemorar o título, para receber o troféu. Então, a torcida do Cruzeiro foi toda embora e depois foi toda embora a torcida do Atlético. Então, isso minimizou muitos riscos e não teve nenhuma confusão assim que foi registrada, uma confusão grave, né? E isso foi muito interessante. Vamos ver como é que vai funcionar aí nos próximos jogos do Campeonato Mineiro, as próximas finais. Porque no Campeonato Brasileiro a gente sabe que tem os mandantes, né? Isso vai ser impossível da gente ver uma torcida dividida no Mineirão. Acho que foi a terceira vez que teve torcida dividida no Mineirão. 2013, 2017 e agora nessa final. Bonito, né? E com a América não tem tanta rivalidade assim, o Atlético ou o Cruzeiro? O América tem uma torcida muito pequena, né? Não chega a ter briga. Claro que também tem segurança, porque tem provocação dos dois lados. Também é uma rivalidade. Também tem torcedores do América ali, de torcida organizada, que às vezes vão lá para brigar. Mas é uma torcida mais... Tirando a torcida organizada, é uma torcida mais tranquila assim, do América. Então, não tem tanto perigo, não tem tanta tensão quando o jogo é Atlético e Cruzeiro, que são os maiores rivais de Minas, né? Que se odeiam. Assim. O América é uma rivalidade que existe, mas é mais tranquila. Eu gosto do nome da torcida do América, a Avacoelhada, né? A Avacoelhada. O América é o coelho, né? É um nome engraçado. Sempre que tem jogo aqui, eles vêm, eles trazem a faixinha e botam aqui na ressacada. Só torcedor acima dos 60, Avacoelhado. Poucos abaixo, poucos mais novos. É legal, muito legal. Passando mais no chat aqui, mandar mais um abraço para o Gabriel da Cunha Ramos, que pergunta se o fato de o Avaí ter uma folha menor não seria pela extinção do Sub-23. Acho que também, mas pelo que o presidente falou, iria gastar menos que ano passado, mas acho que o Sub-23 também ajuda a economizar, né? O Avaí tinha um Sub-23 ano passado, agora não tem mais. Adolfo Júnior está aqui. O Diego Canhete pergunta, Vinícius, se tu sabe me responder, quando é que o Aloísio estreia? Tem alguma possibilidade de ele estrear já no domingo, não? Não, ele chegou a treinar segunda-feira, hoje foi apresentado oficialmente, domingo não vai jogar contra o Avaí, torcedor pode ficar tranquilo aí. Mas ele deve estrear aí nos próximos 15 dias, eu imagino, mais ou menos. 15, 20 dias para ele voltar, acostumar aí com o treino e entrar na forma física ideal para estrear. Assim, o Aloísio, tu não deve saber, mas ele traz boas lembranças pra gente, tá? Ele jogava no Figueirense em 2012 e nós fomos para uma final do estadual aqui, o Avaí na Série B, o Figueirense na Série A. O Figueirense ganhou os 2 turnos estadual, fez uma campanha sensacional. Aí chegou na final com o Avaí, que chegou meio aos trancos e barrancos, ganhamos de 3-0 em casa e 2-1 fora. Então, o Aloísio não jogou absolutamente nada. Então, traz boas lembranças, foi um bom ano. O Kleber Santana foi o primeiro ano dele no Avaí, né? Foi o ano que ele só ali já entrou, né, para a galeria de ídolos do Avaí. Mas, Vinícius, mais uma pergunta que eu queria te fazer é sobre como é que está a situação do Marquinhos Santos. Como tu comentasse, até eu tinha lido já a notícia, né? Tu comentasse que no jogo ali contra o Del Valle,
houve vaias, né, para o time. O Marquinhos já está aí desde o ano passado no América, né? Como é que está a situação dele? Já tem algum desgaste? Ou a diretoria gosta dele? Ele tem algum risco, por exemplo, de cair caso o Avaí vença? Como é que está a situação dele? A gente sabe que futebol isso tudo pode mudar, né, até o próximo jogo, né? Mas a diretoria gosta muito dele, ele está prestigiado com a diretoria, até porque foi uma classificação histórica assim, do América. O torcedor entende isso muito pouco. E o América, na verdade, precisa de reforços, né? Precisa de jogadores. Ontem mesmo ele olhava para o banco, Henrique Almeida para entrar no ataque, Mateuzinho, quem mais? Aí o Felipe Azevedo, improvisado. Então, ele precisa de qualidade técnica ali, né? No meu entendimento. Mas a torcida começa a pressionar, e quando isso acontece, de repente vem uma derrota contra o Avaí, vem outra derrota contra o Atlético, e aí não tem diretoria que segure, né? Então, dizer assim que ele está pressionado nesse momento, né? Ele vai ter uma semana decisiva contra Avaí e Atlético. Se sair bem, isso ameniza muito e ele segue o trabalho. Mas, às vezes, sai mal, acho que corre risco, sim, de demissão. O futebol, infelizmente, é resultado, né? Acho que deveria dar tempo para ele trabalhar aí, jogador, né? Com certeza.